Bom, imagina só a seguinte situação. Como é que uma simples faxina em planilhas de dados corrompidos acabou salvando 20 milhões de dólares por ano para a Marinha dos Estados Unidos? Pois é, parece até história de pescador, né? Mas hoje a gente vai fazer uma exploração profunda, num caso real, e entender como domar o caos absoluto em uma escala global. Exato, porque, qualquer projeto inédito já carrega uma dose massiva de incerteza por natureza, né? Afinal, é algo que nunca foi feito antes. Aham, com certeza. Mas quando esse projeto envolve alterar a matriz energética inteira de uma das forças militares mais complexas do planeta, aí o nível de dificuldade vai direto para a estratosfera. E é o cenário perfeito para a gente testar o que realmente funciona quando a teoria da inovação colide de frente com a realidade operacional. Nossa, total. E o que a gente tem nas fontes de hoje? Então, os documentos de hoje trazem justamente isso. Eles misturam a teoria de inovação ágil, tipo táticas de engenharia e gestão de portfólio, com esse estudo de caso imenso da Marinha. A gente vai ver como a equipe de gestão de energia conseguiu transformar aquelas metas governamentais que pareciam impossíveis num sistema super eficiente. E focando no que realmente importa, né? Que é a adoção real pelas pessoas ali na linha de frente. Porque, bom, vamos estabelecer o tamanho desse problema para quem está ouvindo. Vamos lá. Não estamos falando de, convencer um escritório de 10 pessoas a adotar um aplicativo novo de mensagens, certo? A situação inicial envolvia o Comando de Instalações da Marinha, o CNIC. Eles são, basicamente, os zeladores globais da Marinha. Exatamente. Zeladores de 240 instalações militares espalhadas pelo mundo inteiro. 240. É muita coisa. E, bom, com o apoio do pessoal da Booz Allen, eles receberam uma diretriz que veio lá dos mandatos do governo Bush na época, com metas, assim, absurdamente agressivas. Olha, agressivas é até um eufemismo nesse caso. O mandato exigia simultaneamente duas coisas. Uma redução de 50% no consumo de energia nas instalações terrestres. Espera, 50% de corte no consumo? Sim, 50%. E, além disso, exigia que 50% de todo o fornecimento viesse de fontes renováveis. Peraí, mas se a gente olhar para isso com calma, essas metas parecem quase contraditórias, né? Porque, se a missão é cortar o consumo pela metade, o instinto básico seria simplesmente desligar os equipamentos, fechar as bases menos importantes e cortar a energia de tudo que não for essencial para sobreviver. É o que qualquer um faria num prédio comercial. Pois é, mas estamos falando de bases militares globais. Um apagão no meio de uma operação não é só um inconveniente chato, é um desastre de segurança nacional. Eles precisavam de resiliência total, não dava para só puxar a tomada. Exato. E é por isso que o desafio não era só ambiental, era primariamente tático e financeiro. Eles precisavam aumentar enormemente a capacidade de energia renovável, construir fazendas solares, instalar turbinas eólicas. E reduzir o consumo geral ao mesmo tempo. Exatamente. E detalhe, tudo isso precisava se pagar. Cada centavo ali investido nos novos projetos tinha que voltar em economia real. Criando uma infraestrutura que garantisse energia contínua mesmo se, a rede civil do país entrasse em colapso. É aí que a dor de cabeça gerencial começa de verdade. Nossa, imagino. Porque, pensa bem, como é que você compara de forma justa instalar um painel solar no Havaí, que tem sol o ano todo, com modernizar o aquecimento numa base lá na Islândia? Ou, só trocar as lâmpadas de um refeitório no Japão. Como é que aprova o orçamento disso? Então, a resposta da equipe para unificar essas 240 bases foi criar uma métrica centralizada. Eles chamaram de ROI, ou Retorno de Energia sobre Investimento. Certo. Mas sendo o advogado do diabo aqui um segundo, as Forças Armadas já não sofrem com burocracia excessiva e, aquelas siglas intermináveis? Criar mais uma métrica não corria o risco de só engessar tudo antes mesmo de começar? Com certeza, esse era o grande risco. E é exatamente por isso que o ROI não era só mais uma daquelas planilhas chatas de contabilidade. Não. Não, o retorno sobre investimento tradicional olha só para o dinheiro, né?
O herói foi desenhado como uma ferramenta de suporte à decisão. Ele cruzava o impacto financeiro com a segurança energética e a redução do consumo. Ah, entendi. Então ele tinha um peso para confiabilidade. Isso, ele atribuía um peso matemático real. Por exemplo, se um projeto gerava muita energia, mas era frágil durante uma tempestade, a pontuação dele caía lá embaixo. Genial. Então criaram uma linguagem única. O comandante lá no Japão e o do Havaí podiam competir pelos mesmos fundos usando exatamente a mesma régua. Exato, nivelou o jogo. Mas olha, mesmo com essa régua unificada, para quem está ouvindo, a execução disso ainda cheira a desastre. Porque tentar implementar isso em 240 bases de uma vez só, o peso dessas regras destruiria a operação no primeiro mês. Por onde a gente começa um monstro desses? A grande sacada foi não tentar abraçar o mundo. Eles usaram princípios da teoria das restrições, a TOC, que estava nos documentos originais. Ah, a teoria das restrições, que diz que todo sistema complexo é limitado por um número muito pequeno de gargalos, certo? Isso mesmo. É aquela analogia clássica do trânsito. Se tem um engarrafamento enorme por causa de um carro quebrado na pista do meio, não adianta nada alargar as outras pistas ou construir uma ponte nova. Claro, você tem que focar toda a energia em guinchar aquele bendito carro quebrado e liberar a via. Exatamente. Tá, e qual era o carro quebrado da Marinha nessa história? Porque o meu primeiro instinto, já que eles precisavam de 50% de energia renovável, seria achar que o gargalo era falta de tecnologia, que eles precisavam assinar uns contratos milionários de reatores novos ou painéis solares high-tech. E esse é o erro que todo mundo comete em grandes projetos de inovação, né? Pular direto para comprar hardware caro e brilhante. Mas o primeiro grande gargalo que eles acharam não tinha nada a ver com painéis solares. Não? Era o quê, então? Era um problema invisível, crônico e muito perigoso. A qualidade dos dados. Os dados? Como assim os dados? A gente está falando de bases militares dos Estados Unidos, não de uma lojinha de esquina. Os sistemas deles não sabiam quanto consumiam de energia? Olha, eles até registravam, mas era um caos. Havia medições inadequadas, erros humanos absurdos na hora de digitar as informações. Sério? Que tipo de erro? Imagina um funcionário da base que, sei lá, confunde a unidade de medida na planilha e registra megawatts no lugar de quilowatts. Ou coloca o consumo de um mês inteiro na coluna de um único dia. Nossa, isso bagunça a conta inteira. E os sistemas antigos simplesmente engoliam isso. Engoliam tudo e geravam relatórios catastróficos. Caramba. Então, basicamente, tentar decidir qual projeto de milhões de dólares ia ser aprovado usando esses dados era a mesma coisa que tentar fazer uma cirurgia de alta precisão com os olhos vendados e, usando raio-x de outro paciente ainda por cima. É uma ótima analogia. A consequência disso era assustadora, porque, usando a lente da teoria das restrições, a equipe viu que a Marinha estava prestes a financiar projetos gigantescos em bases que, no papel, pareciam gastar uma energia absurda. Mas na vida real não gastavam? Não, na vida real operavam super bem. O problema todo era só um medidor quebrado ou um zero a mais que alguém digitou errado. Isso é fascinante, sério. A primeira grande revolução num programa militar global de energia não foi inventar um material novo. Foi fazer uma faxina nas planilhas. Literalmente uma faxina. E os resultados financeiros dessa limpeza inicial são, assim, absurdos. Quanto eles economizaram? Ao corrigir essa base de dados logo de cara, eles impediram a Marinha de queimar dinheiro em projetos que dariam prejuízo. Isso gerou uma economia imediata de 20 milhões de dólares por ano. 20 milhões. Que iriam literalmente evaporar por causa de erro de digitação? Pois é. E sabe quanto custou para a equipe fazer essa auditoria de dados? Mais ou menos $1 milhão. Uau! Quer dizer que antes de instalar um único painel solar, eles já entregaram um retorno de 20 vezes o valor investido? 20 vezes, só porque eles pararam para limpar as lentes antes de olhar para o problema. Essa é a essência de como se combate incerteza. Não dá para gerenciar risco se a gente não confia nas informações básicas do sistema. Faz todo sentido. Mas bom, estancar o sangramento e evitar projeto ruim é só a fase 1, né? Depois de ter a fundação limpa, eles ainda tinham que aumentar a eficiência dos projetos que iriam receber o dinheiro de fato.
Exatamente. E é aí que a mecânica de como a gente calcula o valor sofre uma reviravolta genial na história deles. Porque até aquele momento tinha aquele mito rolando na Marinha de que os bons projetos já tinham acabado, não é? A galera achava que já tinha trocado as lâmpadas mais fáceis, instalado o painel onde dava e que os retornos iam despencar ladeira abaixo a partir de 2012. Isso. Tinha uma mentalidade de escassez muito forte lá dentro. Mas eles reverteram isso atacando as premissas matemáticas do sistema. É muito parecido com o que a gente vê no método TRIZ da engenharia, sabe? O método de resolução de problemas inventivos. Esse mesmo. O TRIZ fala que, para resolver uma contradição, você precisa mapear as suposições ocultas que todo mundo acha que são verdades absolutas e quebrar elas. Certo. E qual era essa suposição invisível que estava travando a Marinha? A suposição de que os projetos de energia tinham que ser avaliados num vácuo. No sistema velho, se o comandante quisesse um painel solar, o cálculo era só a energia gerada contra o custo do painel. Entendi. Aí, logicamente, as pessoas procuravam os telhados novinhos em folha das bases para botar o painel, porque a instalação ficava mais barata, né? O retorno parecia mais rápido. Parecia, no papel. Mas essa lógica ignorava completamente a realidade da infraestrutura da base. Ah, A grande sacada da equipe foi redesenhar a fórmula daquele ROI para dar um crédito financeiro monumental para projetos que resolvessem 2 problemas de uma tacada só. então em vez de premiar o telhado novo, Eles passaram a priorizar agressivamente instalar painel naqueles telhados caindo aos pedaços, que já iam precisar de uma reforma milionária de qualquer jeito. nossa, espetacular. Para quem está ouvindo, é exatamente como reformar uma casa. Imagina que o orçamento está apertado e você quer valorizar o imóvel. O maior retorno não está em colocar uma banheira chique no banheiro que já é perfeito, né? Com certeza não. O pulo do gato financeiro é consertar o telhado da sala que está quase desabando e já aproveitar os andaimes e a equipe da obra para instalar um aquecimento solar lá em cima. A necessidade do conserto, que era um peso morto, vira um multiplicador de valor por projeto novo. Perfeito, a analogia é exatamente essa. E eles fizeram isso com tudo, não só telhados. Sistemas inteiros de ar-condicionado e ventilação, os famosos HVAC. Ah, os sistemas de refrigeração também entraram nessa. Sim. Em vez de tentar melhorar a eficiência de um ar-condicionado velho que já ia quebrar, o IROI direcionava o dinheiro para arrancar tudo e colocar um equipamento de alta tecnologia. E aquela manutenção que eles deixaram de gastar com o sistema velho contava como um ganho financeiro imediato para o projeto de energia novo. Caramba, a matemática passou a trabalhar a favor do caos da infraestrutura velha. E qual foi o impacto real disso nas planilhas da Marinha? Pulverizou aquele mito da escassez. Quando eles cruzaram as necessidades de manutenção corretiva com as metas de energia renovável, o valor do portfólio deu um salto gigantesco. De quanto estamos falando? Uma economia adicional de mais de 30 milhões de dólares por ano. E o mais legal, eles provaram matematicamente que o retorno sobre o investimento global estava aumentando ano após ano. Mesmo gerenciando um portfólio de 200 milhões? Sim, eles descobriram que, abraçando os problemas velhos de manutenção, as oportunidades não estavam acabando, elas estavam ficando cada vez mais lucrativas. Olha, tudo isso soa maravilhoso na teoria, né? Na matemática, nas planilhas. A gente tem dados limpos, fórmulas espertas, milhões em economia. Mas, a realidade é que planos perfeitos costumam morrer na praia quando esbarram no comportamento humano. A velha e boa adoção, né? Pois é. A adoção é sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer inovação. E aqui a gente está falando de forçar 240 instalações militares, cheias de generais, comandantes e engenheiros que amam fazer as coisas do jeito deles, a usar uma ferramenta nova. Sinceramente, militar de alta patente não gosta de receber ordem de como preencher planilha de analista, né? Como é que eles evitaram um motim e garantiram que o ROI não fosse parar na gaveta no mês seguinte? Essa é a peça final do quebra-cabeça. E talvez a mais complexa de todas. A adoção não rolou por força bruta. Foi uma combinação super cirúrgica de 3 frentes: planejamento, arquitetura técnica e uma abordagem de negócios com muita empatia. Tá, vamos detalhar isso porque parece ter uma aula de psicologia organizacional escondida aí. A parte do planejamento a gente meio que já viu com aquela faxina dos dados, né? O contrato deles era para melhorar projeto de energia.
não para limpar dado velho. Mas eles anteciparam que a casa ia cair sem uma boa fundação. Precisa de muita visão sistêmica para ter coragem de resolver o problema real e não só o que está no contrato. Mas o que realmente fez os comandantes não rejeitarem o sistema foi a arquitetura técnica. Eles usaram coisas como alta reutilização e acoplamento solto. Acoplamento solto. São pilares do que a gente chama de engenharia de sistemas baseada em modelos, ou MBSE. Ok, vamos traduzir esse jargão de MBSI pra gente, porque soa meio denso. Na prática, quer dizer mapear o ecossistema antes de sair quebrando tudo, né? E essa história de acoplamento solto, olha, isso vai totalmente contra o que a gente ouve hoje em dia. A moda da inovação é queime os navios, destrua os processos antigos e force todo mundo a baixar um app revolucionário novo. Mas se eles fizessem isso na Marinha, as 240 bases iam parar de funcionar na hora. O acoplamento solto é o oposto dessa destruição. Imagina uma porta USB no computador. Você desconecta um mouse velho e espeta um de última geração, sem precisar jogar a placa-mãe fora ou reiniciar a máquina. Em vez de jogar o carro inteiro no lixo, você só encaixa um motor novo nas peças que já estão lá. Exatamente. Eles construíram o herói de um jeito que ele se encaixava fluidamente nas planilhas e relatórios que os usuários nas bases já usavam todo santo dia. Nossa! Então a mudança fica quase invisível para o usuário final. Ninguém teve que fazer curso de um software alienígena, as planilhas de sempre só ficaram mais espertas nos bastidores. Isso zera a fricção técnica. Zera a técnica, mas ainda sobra a fricção humana. E é aí que entra a frente de negócios que você comentou, certo? Isso. A equipe usou uma estratégia de colocalização. Basicamente, eles arrumaram as malas e foram sentar fisicamente no mesmo andar, às vezes na mesma sala, da liderança do programa da Marinha. Sendo muito honesto, sentar do lado do chefe não corre o risco de virar só microgerenciamento e reunião infinita. Como isso funciona em escala global? Não é sobre espionar, é sobre encurtar o ciclo de feedback. Quando quem desenha o sistema senta do lado de quem toma a decisão, aquela troca de e-mails de 3 semanas sobre um bug vira uma conversa de 2 minutos no corredor. Faz sentido. Mas a genialidade mesmo foi como eles usaram essa proximidade para falar com o mundo inteiro. Para falar com as 240 bases de San Diego até o Oriente Médio, eles não criaram uma agenda nova de treinamento do ROI. Não me diga que eles usaram as reuniões que já existiam. Fizeram exatamente isso. A liderança já tinha um calendário pesado de conferências telefônicas de rotina com os comandantes das bases. A equipe da Booz Allen só pediu licença para pegar carona nessas ligações. Nossa, genial. Pegaram carona na infraestrutura de comunicação que já estava lá. Transformaram essas reuniões operacionais em janelas curtas para explicar a nova fórmula, ouvir as reclamações reais e já fazer os ajustes. Sem criar ruído novo, inserindo a inovação cirurgicamente no fluxo de trabalho. Olha, quando a gente soma tudo, não destruir a ferramenta que o cara já usa, sentar do lado para ajuste rápido e usar as ligações que já iam acontecer de qualquer jeito, fica óbvio por que a adoção quebrou recordes. Fica, né? Se a gente conectar todos os pontos dessa história, o valor prático desse estudo de caso grita na nossa cara. Gerenciar incerteza massiva e domar o caos não é sobre tentar prever o futuro ou ter uma bola de cristal perfeita desde o dia 1. Definitivamente não. É muito mais sobre ter a disciplina de parar de comprar equipamento brilhante e ir caçar gargalho invisível, tipo os erros de digitação nas planilhas. É ter a audácia de reescrever a matemática do que tem valor, né? Cruzando a dor da infraestrutura velha com soluções novas. E a inteligência de não destruir o que funciona. Reciclar a familiaridade pelo acoplamento solto. E, bom, a humildade de sentar do lado das pessoas que vão usar a sua inovação e ouvir elas de verdade. É um roteiro muito robusto, serve para uma pequena equipe corporativa ou para uma mudança global de dezenas de milhares de pessoas. Serve para tudo. E, bom, isso deixa a gente com um último pensamento para digerir com calma. Porque, diante daquelas metas impossíveis, a Marinha achava que incerteza era sinônimo de escassez, de que o poço ia secar. E a gente viu que é o oposto. Totalmente o oposto. Se uma instituição tão burocrática e gigantesca consegue usar as próprias planilhas corrompidas e os telhados caindo aos pedaços para descobrir investimentos que ficam mais ricos a cada ano,
O que acontece se a gente parar de tratar a incerteza como um risco terrível que tem que ser evitado a todo custo? É uma excelente pergunta. Vamos imaginar só por um instante o que seria possível se a gente começasse a encarar o caos e a infraestrutura quebrada como o nosso principal radar corporativo, um radar para achar o valor escondido. Esse território desconhecido, que no começo assusta, na verdade se revela como o único lugar onde a inovação de verdade tem oxigênio para acontecer. O caos não é o fim da linha, né? É só o ponto de partida para a otimização radical. E bom, fica essa reflexão para os próximos passos de quem está ouvindo. Até a nossa próxima exploração.